Saudações, eu sou o William Moraes e este é mais um vídeo de relato de uma experiência extracorpórea. Para quem está chegando agora, eu faço um vídeo de relato com algumas considerações e análises sobre o que eu entendi dessa experiência e também faço vídeos de perguntas e respostas. São 2 vídeos por semana. E hoje vai ser um vídeo um pouco mais curto, um pouco correndo, por 2 motivos. Primeiro que a experiência, o relato de hoje, ele é menor mesmo. Segundo porque o meu grupo de teatro está com o mês de setembro absurdamente lotado. Nós começamos no dia 2 de setembro já os trabalhos do mês. E hoje, para vocês terem uma ideia, que é sexta-feira, dia 15, eu tinha um trabalho já agendado, tenho para sábado e domingo com o grupo todo, e esse evento do fim de semana pediu para irmos hoje também, só que já tinha outro compromisso, eu já tinha outro compromisso com o Excalibur, que é o meu grupo de teatro, de ação. E eu mandei outros 2 que conseguiriam ir da minha tripulação. E eu estava aqui, agora são 10 para as 5 da tarde, eu tenho que sair daqui às 6, então eu vou nem editar esse vídeo, para ser sincero. E eu estava em reunião com eles, porque são 2 sócios e um combinou a chegada desses 2 integrantes do meu grupo lá para dar essa força extra hoje. Combinaram em horários diferentes e o meu pessoal acabou indo antes. Então tive que negociar, ver um meio termo ali, porque senão eles iam ficar lá esperando para sempre até começar. E o outro motivo é porque eu até tinha um relato bem mais interessante que aconteceu hoje para ler. Porém, eu vou tentar uma colaboração na análise ou comentários que sejam dessa experiência com outro projetor astral, que na verdade a maioria de vocês conhece, para falarmos do tema que é abordado nessa experiência, porque esse projetor astral já passou por experiência parecida, embora haja uma diferença peculiar aqui, que vai merecer um bom bocado da minha análise. Eu ainda não tive tempo de considerar realmente tudo, porque é isso que eu falei. Estou numa ação frequente com o meu grupo de teatro. E esse projetor, a maioria de vocês conhece, é o Saulo Calderon, que eu acompanho o máximo que eu posso. E talvez por isso ele tenha aparecido na minha projeção. Não era ele, eu tenho certeza, praticamente. Como já aconteceram outras vezes, não só ele, como o Wagner Borges. Isso acontece por vários motivos que eu já falei aqui, de associação, a até mesmo um mentor que sabe que eu vou escutar ou que eu vou entender que o outro entende a situação pela qual eu estou passando. Então, acontece isso. Eu sei que não era ele, mas ele já passou por experiências parecidas e eu acho que seria muito interessante uma conversa nossa sobre isso. Não sei nem como contatá-lo, para ser sincero. Não sei se mandando mensagem, não sei se tem um e-mail, alguma coisa assim. Se ele vai ter interesse nessa interação, até porque eu não sou muito tecnológico, eu não sei receber pessoas aqui no canal ainda, fazer essa ponte, vídeo, YouTube, Hangout, não sei como é que chama. Eu nem tenho os equipamentos melhores do mundo, não tenho microfone, mas enfim. Tem aqui a minha honestidade nas experiências pelas quais eu passo e a minha intenção de averiguar, investigar as possibilidades disso tudo. Pois bem, dito tudo isso, não sei se vai acontecer, se alguém tiver contato dele e quiser comentar e ajudar, ótimo, mas também não é extremamente vital. Eu sei que as pessoas têm a agenda delas, eu tenho a minha aqui, já é um pouco difícil de administrar, mas enfim, talvez seja possível, vai que. Se não for, eu faço esse relato depois comentando, e aí vocês vão entender. Bom, o relato é então do dia 7/9, o que eu peguei aqui, por também abordar um tema bem do momento, bem pontual, de algo pelo qual eu passei recentemente e que talvez ainda seja
tenha resquícios nessa experiência aqui. Do dia 7/9, eu me vi andando em um lugar pós-aventura. Eu digo pós-aventura porque muita coisa estava acontecendo. Aí, para quem está aqui pela primeira vez, eu sempre leio, porque registrar, escrever a experiência me ajuda a aprofundar nela e resgatar um bom bocado que eu achei que tinha esquecido e não tinha. É um bom exercício. Então eu estava numa aventura e percebi que estava fora do corpo. Simplesmente. E eu gritei alto para saberem que eu sabia disso. É uma sensação de alegria, na verdade. Para mim é ter lucidez numa situação dessa e manter essa lucidez. Então eu gritei alto para que soubessem que eu sabia. Eu estava numa rua indo em direção a um parque amplo. Eu senti um peso, que já senti várias vezes, mas dessa vez não nas costas, ombro, não era um ser que tinha grudado assim para drenar a energia no chakra, acho que é humeral, né, que chama aqui na nuca, que é o que geralmente acontece. E já senti eu volitando, voando, o ser pular e grudar em mim como um paraquedas, assim, descaradamente. E eu falar, como assim? Que descaramento. Mas dessa vez ele era na altura da cintura, o peso, sentia na altura da cintura. E quando eu olhei, tinha uma blusa preta, uma camisa preta amarrada na minha cintura, mas eu sabia que não era bem isso, era um ser disfarçado mesmo. Aqui rola um ninjutsu, daqueles de transformação, não sei. Pelo menos, imagino que tem uns desenhos assim, né, onde os ninjas se transformam em outras coisas. Então, acho que alguns espíritos são bem ninja. E eu já tinha passado por isso algumas vezes, de tecido, de blusa, de sobretudo que eu uso, né? Eu falo, não é. E aí eu tiro, a coisa toma forma, uma forma viva. E eu tirei. Eu desamarrei a blusa e ela não caiu. Ela não caiu, obviamente, porque o ser estava grudado ali. Eu passei a puxar e arrancar e sentir aquela sensação ruim que já é familiar de eu estar arrancando algo pela raiz interna na coluna, dessa vez diretamente na base da coluna. Geralmente é por toda a extensão dela, dessa vez foi bem ali mesmo. E eu fui puxando e puxando enquanto eu andava e focando para não acordar, porque a sensação é tão ruim. Eu não sei se é uma indução do espírito para que a gente acorde e interrompa o processo, ou se é inconscientemente uma tentativa de fuga daquela situação. Então me concentrei para continuar ali. E eu olhava para trás e a coisa ia se espichando, o que era até então a blusa. E foi se alongando pelo caminho. Eu quase acordei por indução, que eu adiantei essa parte, mas eu continuei lá. Continuei andando e sentindo que ficava cada vez menos espesso a criatura, né? Ficava menos espessa e o peso era diminuído. Eu sentia que estava quase acabando de arrancar, tirar tudo. Sabe quando você arranca grama? Eu não sei se vocês têm essa referência. Mas eu senti um desconforto, me concentrei, eu olhei ao redor, lembra que eu falei que estava indo em direção a um parque, para ver se eu tinha no campo de visão alguma pessoa que pudesse me ajudar. Tinha várias pessoas no parque, na verdade, grupos específicos, agrupados mesmo, reunidos, e cada um como se fosse um nicho. E olhei ao redor enquanto andava e vi várias pessoas reunidas no grupo e analisei, enquanto puxava a coisa, se algum grupo era de gente que podia me ajudar. Gente que rezava ou qualquer coisa do tipo, religiosos. Porque tinham vários. Uns dançavam, outros encenavam e outros praticavam algum esporte ou exercício. Estavam muito compenetrados no que faziam e resolvi que eu ia tirar aquilo sozinho e não ia incomodar ninguém. Não sei nem se eles sabiam que estavam fora do corpo, se eram espíritos que estavam ali, afinados, né, com aquele interesse. Mas quando eu estava prestes a retirar os últimos centímetros da coisa, eu acordei. E eu fiz exercícios quando acordado, porque eu não sei, faltava muito pouco, mas ainda tinha uma conexão com o ser. Então eu fiz exercícios energéticos, eu registrei aqui, enquanto eu estava acordado. E eu acho que o que eu quero comentar é que talvez isso tenha relação sim com aquela crise
que foi a minha primeira crise de hérnia de disco, depois de 4 anos de diagnóstico, porque a primeira vez foi só um incômodo que me fez ir averiguar. E por causa dos exercícios e por causa de um acidente na apresentação, no ensaio para a apresentação, um apoio errado na minha coluna, deu uma fisgada que me travou completamente por 2 dias, pelo menos, e foi uma semana bem ruim. E talvez haja uma correlação, porque eu ainda estou sentindo algum incômodo. Agora está bem, 99,9% bem, depois de 2 semanas da crise. E eu não tomei nenhum remédio, foi só no gelo. Acho que eu comentei isso em algum outro vídeo. Não que eu recomendo que outras pessoas façam, eu não quis usar, coloquei gelo 3 vezes ao dia, por mais de 1 hora, às vezes 4 vezes ao dia, e fiz a fisioterapia, como a fisioterapeuta indicou. Mas muitas pessoas falaram, isso provavelmente, acompanhando os meus relatos, né, disseram que provavelmente era um assédio, né, uma forma de sabotar, de me atrapalhar, e eu acho que pode ser uma soma de fatores. A verdade é que existe sim uma influência extrafísica no físico. Se um ser gruda constantemente, eles revezam, né, pelo que eu percebo, de drenarem essa energia, aquela parte vai ficar um pouco defasada, vai criar algum problema. Mas já falei aqui, assim como tem os que atrapalham, tem os que ajudam. Só considero que é permitido porque eu dou abertura, para começar, se é o caso. Segundo, porque talvez isso me ensine alguma coisa, mesmo que seja me defender por conta própria. Então, mentores, seres elevados, acabam permitindo, em algum aspecto, que aconteça. Mas eu percebi ali e tirei esse ser, e sempre conversando, para quem acompanha aqui, sabe que eu tenho passado por isso, desde que eu comecei o canal, isso se levou à enésima potência, eu gero muita energia, já tive uma resposta, né, respondida pelo Wagner Borges no canal do Helder Correa, que o entrevistou, e eu aproveitei para fazer uma pergunta, e ele respondeu sobre essa questão de quem gera muito essa energia, o ectoplasma em excesso, como lidar com essa questão, né? Eu vivo tirando essa energia pela boca. Então é meio complicado ter que lidar com esse excesso, e eu acabo sendo um foco de atenção, e principalmente por ter também um canal que fala sobre isso e tenta ajudar as pessoas a identificar quando isso está acontecendo e falar sobre o assunto. Então, me causa alarde? Não. Só aumenta a minha atenção, que eu tenho que ter constantemente, e eu volto a ter essa atenção, me trabalho sempre que possível, e é o que eu posso fazer nesse sentido. Mas a marcação pesada em mim pode estar acontecendo. Tudo bem, acontece. E eu vou lidar com isso da melhor forma possível, buscando principalmente cada vez mais lucidez. E essa noite eu tive uma experiência que é essa que eu quero compartilhar. Talvez, né, quem sabe, se eu conseguir combinar com o Saulo, de fazer essa interação, seria interessante porque tem a ver com realidade virtual criada lá, mas com alguns diferenciais. O Saulo já fala um bocado disso, e é muito interessante que só quem passa por isso, para entender o quanto visceral é a coisa, o quanto você está ali dentro, você está vivendo, é como essa realidade acontecendo aqui. Quando a gente conta para os outros, parece que, ou pode parecer que é menos, mas é muito, muito interessante. E foi bem longa e tiveram alguns aspectos bastante curiosos. Eu achei muito interessante, apesar de não ter sido diversão, não. Ter tido uma certa aflição e basicamente mistura uma realidade virtual com assédio, com esses seres assediadores. Não foi promovida por alguém legal, não. E foi um certo desafio. E nesse processo eu tive algumas percepções bem interessantes. Mas acordei satisfeito por ter tido lucidez lá, assim como nessas experiências todas que eu compartilho aqui no canal.
Por hoje vai ser isso. Eu vou editar minimamente esse vídeo, postar, sair correndo, tomar um banho, me arrumar, pegar as coisas, porque eu tenho que estar às 7 horas no compromisso. E para tal, eu tenho apenas 1h50 ainda para fazer tudo isso e me deslocar pela cidade. Assim sendo, deixe seus comentários, a gente vai conversando. Esse fim de semana está absurdo. Segunda-feira eu começo a conversar com vocês, apesar de que segunda-feira eu vou desmontar o evento desse fim de semana, mas em algum momento eu consigo conversar com vocês. Vai ficar uma semana bem apertada, semana que vem. Eu nem sei se eu tento falar com o Saulo na semana que vem propriamente dito. Talvez eu tente para marcar mais para frente, para outra semana, porque entre os dias no dia 23 e 24 eu também tenho um evento muito grande, com grandes preparações, apresentação, e setembro, e é meu aniversário na sexta-feira, dia 22, nem vai dar para comemorar. Estarei provavelmente montando evento. Acontece. Muito obrigado por sua atenção. Hasta.